Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos de URPR11, vamos dar aquela olhada no fundo, ver como é que tá, ver o que é que dá para esperar, expectativas, distribuições, movimentações, enfim. Já estamos aqui com o último relatório, esse relatório acabou de sair, apesar de estar como outubro aqui, mas esse é o último relatório, sempre tem aquele delay, como vocês já sabem. Nos comentários iniciais ele vai falar que a gestão espera uma retomada de entrada de caixa, né, proveniente do empreendimento Mara Vista, né, no mês de novembro, né, que já passou, inclusive, a gente só vai ver isso aqui lá no outro relatório quando sair mês que vem, lá em 2025, ok? É esperado um impacto positivo nos dividendos na ordem mínima de 5 centavos por cota, né? Então já tem uma movimentaçãozinha aqui positiva. Tem outras movimentações, como no caso, foram feitas algumas negociações para financiamentos externos, tá? Nos empreendimentos Nilo e De Paula. As negociações foram bem sucedidas, porém ainda não foi fechado, não foi batido o martelo, né? Ele até cita que caso isso se concretize, ele reduzirá ainda mais a exposição de caixa. O fundo atualmente ele precisa muito de caixa para dar andamento na finalização das obras, para que essas obras que estão terminando, né, consigam finalizar, consigam vender e ele retomar, né, recuperar esse dinheiro de volta ao fundo, ok? E vocês sabem, né, obra para se não vende, né, se não finaliza a obra, né, não tem como entregar a obra, né, enfim. Com isso, né, acelera a contribuição de caixa desses empreendimentos para o futuro, né, com impacto positivo na distribuição de rendimentos e reciclagem da carteira. Porém, depende da negociação a respeito da gestão das obras junto aos empreendimentos. Caso não dê certo a negociação, né, ele até cita aqui que, em caso de insucesso, a gestão poderá seguir com a solução de execução de garantias das operações, né, correr atrás e executar as garantias. E o fundo segue com foco na preservação de valor dos ativos e término das obras, né, como eu falei, no menor tempo possível. Quanto ao empreendimento Mara Vista, né, com o término da primeira fase, né, e aí inicia a quitação dos saldos, né, existe a projeção de um caixa positivo na ordem de 5 milhões de reais. E dependendo da necessidade de caixa de outros empreendimentos, né, esses recursos poderão contribuir com a distribuição de rendimentos, ou seja, poderia contribuir, né, no pagamento aí das distribuições, ok? E ele espera um impacto positivo no mínimo de 25 centavos e no máximo de 50 centavos para proveniente dessa geração de caixa, né, do empreendimento Maravista, né? Vamos acompanhando para ver se o fundo vai conseguir fazer o quanto ele vai conseguir desse impacto nesse intervalo, né? Se vai dar tudo certo, ok? Com esses recursos. E quanto às considerações macroeconômicas, ele vai falar que a gente já está cansado de ver, né? A questão do aumento do déficit primário, né? A questão dos gastos públicos que tem elevado, juntamente com o déficit primário, elevadas expectativas de inflação, né? E pressionar a questão da subida das taxas de juros. Inclusive, teve subida da taxa de juros, como a gente viu na última reunião do Copom, e já foi sinalizado, né? Altas aí para frente, ok? Assim como também elevação da NTNB, né? E faz com que muita gente saia da renda variável, né? E acabe aportando na renda fixa, já que a renda fixa está entregando muito, né? Tendo em vista que a renda variável é mais arriscada que a renda fixa, né? Então, muita gente acaba migrando e fazendo muitas cotas de fundo cair, como a gente vê atualmente. Claro, não é só isso, né? Tem muitos outros fatores. Enfim, vai falar da cota patrimonial do fundo, né? R$ 100,98. O fundo chegou a bater aqui por volta dos R$ 50, né? Aqui na mínima das 52 semanas, R$ 50,66. E atualmente está por volta dos 52, R$ 53, tá? Em pipeline nem adianta a gente entrar nesse momento, né? Nem conversar sobre isso, até porque a cota do fundo para pensar numa emissão de cota nesse momento tá bem difícil, a não ser que seja algum valor que tenha entrado de caixa, né? E aí ele possa entrar em alguma dessas operações que ele tem em pipeline, né? A pipeline são operações que ele tem em vista, né? Para trazer para o portfólio, né? Esse volume seria um total de R$ 250 milhões, uma taxa média de IPCA mais 12. Na DRE que a gente tem, de resultado, o fundo teve 87 centavos, que foi o que ele distribuiu, ou seja, o fundo praticamente está distribuindo tudo o que ele vem tendo de resultado, a gente já vê isso acompanhando já de vários meses, né? A gente pegar essa guia aqui, ó, por exemplo, aqui a partir de janeiro para cá de 2024, praticamente tudo o que ele teve de resultado foi o que ele distribuiu, né? Sem reserva, né? Tá entregando tudo, tá tudo, digamos assim, que o fundo está se espremendo, né, na questão dessas distribuições, não está tendo reserva para dar uma portada nem nada, está entregando tudo que está conseguindo. Ok? Ele vai até falar que o resultado contábil seria de 1,62, porém, 60 centavos não foi concretizado, né? Dessa forma, o resultado caixa do fundo ficou de R$ 1, né? E aí, tirando as despesas, ficou, no caso, esses 87 centavos, que foi o que ele distribuiu. Aqui a gente tem um pouco do histórico das distribuições, a gente vê a queda, né, nas distribuições, inclusive nesse último anúncio, né, a gente tem os 88 centavos, no relatório está os 87, porém ele já distribuiu após isso os 88, ok? Ou seja, é meio que em linha com o que foi em outubro,
não teve tanta movimentação, até a questão do indexador de inflação, a gente sempre fica esperando, né? Às vezes a inflação mais alta pode contribuir na questão da atualização monetária, né? Subir um pouco a distribuição, e aí vai dependendo, né? Ele tem um delay principal de 2 meses, ou seja, o de outubro já foi, né? Pegou o indexador aqui principal como o de agosto. O de novembro pegou o indexador principal de setembro, tá? E o de dezembro vai pegar o indexador principal de outubro, né? Que até que foi similar ao que a gente tem nos meses anteriores, né? Pegando de setembro, a gente pode até dar uma olhada aqui nos números. Vamos pegar aqui da inflação. Olha só, o de outubro que a gente tem foi 0,56, né? Foi até mais alto que setembro, que é o que vai impactar bem nas distribuições do mês de dezembro, né? Que vai sair no final do mês, né? Já que é o último dia útil do mês, como a gente vê aqui nos pagamentos anteriores, ok? A data com do fundo. Ou seja, tem expectativa de ver, a gente ainda vê valores aí próximos do que foi em setembro, né? Em outubro, né? O que a gente tem nos últimos 2 meses. Claro, tem operações que podem pagar ali algum prêmio, alguma coisa, e vir a impactar isso, né? Não é só a questão do indexador da inflação que contribui, tem muitas outras coisas, tem questão de despesas, tem questão de novas de operações que paguem algum prêmio, alguma coisa, e como ele falou, a questão do caixa, né, que está nessa expectativa de receber esses valores de caixa, como a gente viu, né, já tinha 5 centavos aqui, tem 25 a 50 centavos aqui também, já do empreendimento Maravista, né, no caso aqui até fevereiro de 2025, então tem essas expectativas de quem sabe esses valores virem a contribuir e dar um resultado, né, acima do que foi nesses últimos 2 meses, né, de 87, 88 centavos. Ok? Aqui o histórico de distribuição, vamos avançar. Liquidez, o fundo está com liquidez aí por volta de 3 a 4 milhões de reais negociados por dia. A gente tem uma liquidez mínima como 1 milhão. O número de cotas continua caindo, como a gente vê nesse gráfico, ok? Questão de patrimônio não tem tanta movimentação como a gente está vendo aqui, né? Desde a 7ª emissão de cota meio que está o valor ainda sempre com aquelas oscilações esperadas. Aqui a gente tem número de operações, tem atualmente 35 operações em portfólio, a gente tem essas operações, né? As maiores posições estão na ordem dos 11 a 12%, que são essas duas, né? As demais estão abaixo dos 10%. Inclusive, quanto a essas operações, a gente tem aqui alguns pontos, né, de atenção. Ele até coloca como operações em atenção, né? A gente já tinha visto sobre o Olimpo, né? Na verdade, essas aqui a gente já vinha acompanhando em outros relatórios essas 4 operações, né? A gente sempre fica mais de olho nessa Residência Clube, porque ela tem um peso maior, quase 12%, né? 11,9%. Nesse caso aqui, o destaque positivo segue sendo a força comercial, a residência da carteira, centenas de novos contratos sendo vendidos mensalmente, a manutenção de venda líquida positiva. O que seria essa venda líquida, né? Tem a questão dos distratos, né? E a quantidade de vendas está sendo maior do que a quantidade de distratos, né? Se fosse negativo, então é porque teria mais distrato do que venda, né? O que seria mais agravante no caso da situação digamos assim, numericamente é pior, né? Lógico, né? Você está tendo mais distrato do que venda, ok? Dos 96 milhões levantados via equity e dívida, já foram alocados 59 milhões e tem mais 37 para o investimento em obras, né? Tem aqui os outros empreendimentos, mas com pesos menores, esse aqui 0,5%, ok? Esse aqui 2%, esse 0,6%. Quem quiser ver no detalhe, só pausar o vídeo e entrar no detalhe dessas operações. Vamos avançar alguns números da carteira aqui para locação. Segue, né? Multipropriedade, loteamento residencial horizontal como os principais segmentos. Por classe, a gente tem séries únicas e séries sêniores como as maiores número de operações, né? Volume de operações. Séries subordinadas são as mais arriscadas, a gente tem 9,2. Aqui a gente tem a distribuição geográfica dessas operações, né? À frente aqui temos taxas médias. O principal indexador é a inflação. Taxa média de IPCA mais 13,52, uma taxa muito alta, né? Uma taxa bem alta. Também tem aqui a operação atrás da CDI com taxa de CDI mais 10. Né? No momento a gente está vendo a taxa Selic subindo. Então essa taxa aqui vai ficando mais apertada ainda para o devedor, né? Já que ele vai ter que pagar mais, ok? Também tem aqui atrás da IGPM, mas é um peso bem menor, né? 3,4. Aqui tem a proteção contra a deflação, caso venha um mês com inflação negativa, né? Ela é considerada zero, então o impacto é menos agravante, digamos assim. E se bem que não adianta ninguém estar torcendo para a inflação subir, né? Para a distribuição de fundo aumentar, né? Isso aí, e chegar lá no supermercado, as coisas estarem mais caras, né? Não adianta o cotista estar torcendo para a inflação, né? Obviamente. Aqui a gente tem por LTV, ok? Quanto menor o LTV, melhor, né? Digamos assim. Claro, tem outras coisas também além que compõem a questão das garantias, né? Mas em resumo, o LTV, você tem, por exemplo, um LTV de 25%, por exemplo, né?
uma operação que tenha um LTV de 25%, de cada R$ 100 que aquela operação tem de garantia, ela pegou R$ 25 emprestado, então caso venha ter um problema para pagar esses 25, né, então o fundo tem ali R$ 100 para correr atrás, né, como garantia para tentar rever esse crédito. Aqui na questão do andamento das obras, a gente tem a média de 85% de execução. Aqui a gente vê a performance mínima, né, de cada uma das operações, a contribuição de cada uma dessas operações, a gente vê aqui a participação. Aqui a gente vê em resumo questão do indexador, né? Como eu falei, o principal indexador dele pega o indexador de 2 meses atrás, né? No caso, por exemplo, que o principal é a inflação, né? Não só para a inflação, né? A inflação CDI e IGPM, a gente fala mais da inflação porque é o principal do URCA, né? A maior concentração dele está na inflação. De 2 meses atrás, com 72,7% das operações usando esse indexador de 2 meses atrás, né? Tanto para IPCA, CDI e IGPM. Claro, algumas operações são de 1 mês, outro 2, outro 3 meses, né? Ele até fala aqui 3,2 indexador 3 meses, né? E aí vai variando conforme a operação, ok? E aqui à frente a gente já tem o detalhamento das operações, né? Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, participem do grupo Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo, beleza? Deixa o like, se inscreve aí, comenta aí que seu comentário vai estar ajudando no canal, no crescimento do canal, beleza? Isso foi tudo que a gente tinha para ver hoje, a gente se vê no próximo vídeo e valeu!